Graça e paz a todos, bom dia. Que a paz de Jesus continue presente em cada coração aqui nessa manhã, amém? Antes de nós refletirmos em mais uma conversa transformadora sobre Jesus, eu queria trazer um aviso importante para a igreja. Esse aviso é sobre um curso que será ministrado aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. É um intensivo de um dia, pregação nas narrativas do Evangelho. Então a gente vai passar um sábado juntos aqui, a partir das 9h30. Tem mais um slide com as informações? Isso, 2 de julho, coloque na sua agenda, 2 de julho, das 9h30 às 15h30. Então das 9h30 até meio-dia, nós teremos a primeira parte desse curso sobre pregação nas narrativas dos evangelhos. Daí a gente vai ter um tempo para almoço, 1h30. Você pode almoçar com a sua família, você pode pedir uma marmita, ou a gente pode se reunir juntos e almoçar em algum lugar, e retornaremos aqui para a igreja às 1h30 até às 15h30. Então vai ser um intensivo, um dia, sobre pregação nas narrativas do evangelho. Por quê? Por causa do tempo, né? Por que, pastor, sobre narrativas do Evangelho? Um dia a gente vai focar nos gêneros literários narrativos dos Evangelhos. Então a gente vai aprender ferramentas de como delimitar o texto, como que a gente vai olhar para um texto narrativo, como que a gente vai colher as informações, a gente vai olhar para os personagens, a gente vai perceber como a narrativa se movimenta, qual que é a aplicação de cada narrativa, e como também algumas dicas de retórica, algumas dicas de organizar o seu texto, de organizar a sua pregação, com qual objetivo? O objetivo para você estar apto a pregar o Evangelho, você ter mais recursos, você ter mais ferramentas homiléticas, ferramentas de interpretação, ferramentas de exegese. Mas pastor, eu gostaria de participar do curso, eu não sou um pregador público, eu nem sou uma pregadora pública, mas eu gostaria de participar desse curso para eu melhorar as minhas devocionais, eu preparar os meus estudos particulares em casa. Você está convidado. Pastor, eu gostaria de participar desse curso para ver como é que é. Talvez eu tenha mais conhecimento bíblico. Você também está convidado. Então, esse é um curso aberto a todas as pessoas. Você precisa fazer a sua inscrição. Então, como que faz a inscrição, pastor? Através de um formulário que está no nosso Instagram. Então, você vai entrar no Instagram da Presbiteriana do Parque, @Presbiteriana do Parque. Você vai ver que tem uma postagem desse curso lá, e você vai ver que nos stories tem um link de inscrição, porque a gente não consegue colocar o link vivo na postagem. Então clica lá no stories da Presbiteriana do Parque, acessa o link lá, você vai cair numa página do Google, vai preencher o seu nome, o Forms do Google, vai preencher seu nome, seus contatos, e-mail, e aí você vai estar inscrito nesse curso de pregação sobre as narrativas dos evangelhos. Então eu quero te desafiar, reserve essa data na sua agenda, sábado 2 de julho, daqui 2 sábados. Então a gente tem mais um sábado de junho, o próximo, o 1º de julho, participe com a gente no curso de pregação. Bom, esse é o aviso que eu precisava dar para você. Depois eu vou até pedir para o Felipe, eu acho que a gente consegue, né, colocar esse link no Beacons, lá no bio. Tá, isso vai acontecer então nos próximos dias, hoje ainda. A gente coloca na página principal do Instagram, tem um link lá, você clica lá, aquele link que você encontra as mensagens do YouTube, Spotify, a gente vai colocar também a inscrição para esse curso. Participe! Nós estamos no meio de uma série, já no final de uma série Conversas Transformadoras. Nós estamos olhando para algumas conversas específicas do Evangelho de João, que Jesus tem com pessoas específicas, tranquilas, comuns, outras nem tanto tranquilas, conversas suaves, conversas duras, conversas tensas, com pessoas comuns como eu e você. Então, esse é a penúltima mensagem dessa série. Claro que o Evangelho de João traz mais outros encontros, mas a gente selecionou alguns em especial. E hoje a gente vai conversar sobre um encontro
que está lá no Evangelho de João. Todos esses encontros dessa série se encontram no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28. Jesus vai ter uma conversa tensa, muito tensa, com um homem chamado Pilatos. Uma conversa tensa, uma conversa que é mais um interrogatório do que uma conversa. E a gente vai olhar para alguns pontos específicos dessa conversa. Certa vez uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, existem na Bíblia exemplos ruins? Eu falei, existe. E ele perguntou, mas por que existem exemplos ruins, né, na Bíblia? Porque existem exemplos ruins para que a gente consiga também entender os erros das pessoas, para que a gente não os cometa, né? Então existem personagens que erram nas Escrituras. E a gente vai ver hoje que Pilatos errou, e errou muito, se enganou muito. E a gente vai olhar para essa progressão de erros de Pilatos e entender aquilo que a gente não deve fazer. Né? Então vamos lá para João capítulo 18, verso 28. A narrativa é um pouco extensa, a gente vai até o capítulo 19, verso 16, acompanhe comigo a leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta, seu dispositivo eletrônico ligado, a gente vai permanecer nesse texto. Em seguida, versículo 28 do capítulo 18, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Jesus já estava preso aqui nesse momento, né, já tinha sido traído, já tinha passado pelos sumos sacerdotes e agora levaram para o pretório. O que é pretório, pastor? Pretório é a casa oficial do governador romano. Tá? Casa oficial do governador romano. Jesus é levado para lá. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos, vendo aquela aglomeração em frente à casa oficial, ele saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Verso 32. Existe um parênteses aqui. Existe também algo importante do porquê existem essas pessoas ruins, né? Ainda que elas cometam erros e pecados, nada foge da soberania de Deus. Então, essa responsabilidade sobre a vida de Pilatos, Pilatos toma essa decisão porque ele quer, ainda assim Deus reina soberanamente para cumprir-se a Escritura a respeito do Messias, Cristo Jesus. Ou seja, está indicando que morte que Jesus iria sofrer. Verso 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? For o seu povo, e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus já está falando há tempos sobre o reino dele. Aqui, a tradução do versículo 36, o meu reino não é deste mundo, ela não é uma tradução assim tão fiel ao que Cristo Jesus está querendo dizer, né? A última frase é mais próxima: o meu reino não é daqui, mas é para cá. É isso que Jesus está querendo falar. O meu reino não vem desse sistema humano, não vem desse sistema mundano, mas é para vocês, é para todos vocês. É isso que Jesus está falando, esse é o ponto. Então, você é rei, versículo 37, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu. Saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte então o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora,
Barrabás era um bandido. Nos outros evangelhos, a gente tem mais informações de que, além de bandido, ele era assassino, tinha cometido vários outros crimes. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, capítulo 19, verso 1. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe constantemente, repetidamente no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Segunda vez que Pilatos está falando que não encontra acusação em Jesus. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, terceira vez, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Aí vem a resposta transformadora de Jesus: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Olha só que interessante. Libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, como Cristo Jesus, opõe-se a César. Você vai fechar com eles? Você vai se opor a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Os líderes judeus responderam que não tem rei a não ser César. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque nós estamos diante da tua palavra, porque nós estamos reunidos como igreja, porque o teu Santo Espírito nos conduziu nessa manhã para adorarmos o Senhor e para ouvirmos a tua doce voz. Pedimos que agora, através da tua palavra, o Senhor venha a confrontar os nossos corações, a moldar as nossas mentes, a transformar o nosso interior, para que assim a gente saia desse encontro, não cheios de nós mesmos, mas cheios do Senhor, rendidos ao teu senhorio, ao verdadeiro Rei, o Rei dos Reis, Cristo Jesus. É no nome do teu Filho que nós oramos. Amém e amém. Eu vou fazer uma pergunta, quero começar com uma pergunta. Você só levanta a mão se aconteceu isso com você. Quem aqui já se arrependeu de ter feito algo, qualquer coisa, só buscando a aprovação das pessoas? Levante a sua mão. Já se arrependeu? Bastante gente aqui, né? Você fez algo buscando a aprovação de alguém, buscando, né, como diz os jovens, ficar bem na fita, né? Ou para ganhar, né, ali uma impressão. Eu já fiz isso. Não fiz uma, não fiz duas, talvez eu tenha feito várias, mas eu quero contar a história de quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, e eu fiz algo para buscar a aprovação das pessoas. 12 ou 13 anos, eu estava na escola, no momento do intervalo, nós estávamos conversando perto da caixa d'água da escola, né? Tinha uma caixa d'água daquelas que é
estrutura grande, a escola é grande mesmo, toda de armada, alto, sabe aquelas que parecem uma taça no final, assim, e ela estava protegida ali com um muro, para que ninguém entrasse lá e subisse a escada até o topo dessa caixa d'água. E aí, num dia do intervalo, nós estávamos conversando ali, até que começou aquela conversa. Quem aqui tem coragem de pular o muro aí e subir na caixa d'água? Não tem. Tem. Duvido. Laci, você tem coragem? Sobe lá. Dei aquela risadinha, não falei nada. Não, sobe lá, você tem coragem? Coragem eu tenho. Até que alguém falou, R$2. Dinheiro do lanche, R$2. Daí outro falou assim, eu dou R$3,50. Aí, sobe lá, duvido. Né? E aí já começou uma rede de apostas clandestinas, né? Entre crianças de 12 a 13 anos, até que chegaram algumas meninas, e tipo, o que está acontecendo aqui? Você viu? Parece que o Laci vai subir a caixa d'água, mas eu não tenho coragem. Aí eu falei, opa, as gatinhas chegaram, preciso me impor aqui, agora que a coisa está apertando, né? E aí, eu fui pressionado, né? Porque aí começaram a perguntar, ele não tem coragem, ele tem coragem. Eu poderia negar ali naquele momento, falar, eu não vou fazer isso, vai dar ruim. Mas eu fui pressionado, não disse não. E 5 minutos depois dessa conversa, a soma ali, em termos de dinheiro, já era quase R$30. Você fala assim, R$30 não é nada, pastor. Em 1998, era quase R$70 para uma criança de 12, 13 anos. Era uma boa quantia, né? Valia a pena. Eu tinha um bom público, as pessoas já estavam, ei, Laci. Eu não podia mais voltar atrás. Desafio aceito. Muitas vezes, devido à pressão, né, das pessoas e pela nossa busca de aprovação e de impressionar as pessoas que estão à volta, nós não tomamos a decisão correta logo no início, quando a gente tem condições tranquilas de dizer não. E depois a gente está numa situação muito mais enrolada depois. Você já parou para pensar que pouquíssimas pessoas decidem imediatamente, hoje eu acordei e vou cometer um crime. Ninguém faz isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Hoje eu acordei, que dia lindo. Vou desviar uma grande quantia de dinheiro da minha empresa. Nossa, hoje eu vou trair o meu cônjuge. Não. Por outro lado, muitas pessoas começam com um erro sutil. Um pequeno erro, um pequeno desvio para buscar aprovação, sofrendo pressão, e aí depois aquilo vai se tornando grande, e elas se veem enroladas. Foi exatamente isso que aconteceu com Pilatos aqui no nosso texto. Mas quem que é Pilatos, pastor? Quem é Pilatos? Quem é esse homem? Esse homem é um homem a serviço do Império Romano. Ele é um político de carreira. A gente não sabe muito a respeito de onde ele vem. Há historiadores que dizem que ele nem é de Roma, ele vem de um lado da Escócia. E depois, no ano de 37 depois de Cristo, também o nome dele desaparece. Talvez ele não tenha feito um bom governo e foi tirado ali do Império Romano. Mas fato é que esse Pilatos aqui, ele está como governador de uma província ali da Judéia, e ele tinha 2 objetivos. Ele gostava de desdenhar dos judeus, fazer pouco caso dos judeus, e ele tinha que, a todo custo, manter a ordem das coisas. A calmaria naquela situação. Aquela situação que sempre foi tensa. Sempre foi delicada, porque os judeus odiavam os romanos. Então, ele tinha uma guarda, ele tinha poder, ele tinha autoridade, e ele, como representante oficial da justiça romana, ele era quem detinha o poder legal para executar as pessoas, para libertar e para executar. Um belo dia, na temporada de Páscoa, os judeus levam Jesus até ele, e aí começou uma sucessão de erros. Então, nessa manhã, a gente vai acompanhar a progressão de erros de Pilatos. E a gente vai perceber o perigo da armadilha da aprovação. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, a armadilha da aprovação. E a gente vai ver a ordem dos erros de Pilatos. O primeiro erro de Pilatos, pode passar mais um slide, é que ele aceita uma acusação sem fundamento. O primeiro erro de Pilatos, ele aceita uma acusação sem fundamentos. Versículo 29. Versículo 29 diz o seguinte:
Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, verso 30, não teríamos entregado a ti. 31, Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Pilatos pergunta: por que vocês estão trazendo Jesus aqui? Como governador, chefe da província, Pilatos tinha uma rede de espiões para manter a ordem ali naquela província. Então Pilatos sabia, como os judeus também sabiam, que Jesus, na verdade, nunca tinha sido uma ameaça de uma rebelião política. Várias ameaças tinham passado pelo império, várias ameaças, mas as redes de espiões de Pilatos não tinham medo de Jesus. Então ele pergunta, e os judeus respondem com um simples: se ele não fosse criminoso, a gente não tinha trazido ele aqui para você. Então foi perguntado qual que era a acusação, os judeus devolvem uma resposta totalmente vaga, totalmente abstrata, e Pilatos, que deveria exigir um fundamento, uma resposta adequada, ele aceita o que os líderes estão entregando ali, pela pressão de serem chefes dos sacerdotes. Pilatos aceita uma resposta sem fundamento. Então eu preciso dizer uma coisa muito importante para você, porque a cada ponto do erro de Pilatos aqui, a gente vai vendo uma aplicação para as nossas vidas. Vou te falar uma coisa: quando você está sendo pressionado por qualquer coisa, em qualquer ambiente, ambiente do teu trabalho, ambiente da sua família, ambiente de relacionamentos, lembre-se que você tem todo o direito de pedir uma explicação adequada do porquê estão te pressionando a fazer algo. Você tem o direito. Você deve pedir uma explicação. Por que você está me pressionando a fazer isso? Por quê? Por quê? Se o teu chefe no trabalho está te pedindo, exigindo que você faça algo obscuro, você tem o direito de pedir uma explicação. Ainda que não seja algo obscuro, mesmo que seja algo que seja legal, é seu direito. E é inteligente você perguntar o porquê antes de sair fazendo. É inteligente. Por que eu estou fazendo isso? Por que você está me pressionando? Então Pilatos aqui, ele aceita uma acusação sem fundamento e diz: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Ele aceita. Pilatos aqui poderia dizer não, sem acusação, sem processo. Está achando que é brincadeira? Aqui é o governo romano. Vocês não podem trazer um Jesus aqui e vir com esse tipo de resposta. Ele poderia dizer não, mas ele não disse, ele aceita. E ele fala: executem vocês, julguem vocês. Aí qual que foi a resposta? Ainda no verso 31. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Pilatos, sabe o que é? A gente não pode fazer isso. A gente olha esse texto e fala assim: agora não, né? Agora vocês não podem fazer isso. Levítico capítulo 24, verso 16, diz que blasfêmia era causa de apedrejamento. Em outras situações, eles não têm medo nenhum de apedrejar. Mas agora eles não podem fazer? Agora eles estão com essa desculpa? Não, a gente não pode fazer. Simples. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão procurando um trouxa que faça o serviço deles. É exatamente isso. Eles estão procurando alguém que faça aquilo que eles estão pressionando. Sabe aquele exemplo lá da minha infância? Quem tem coragem de subir na caixa d'água? Quem será? O menino Laci, com 13 anos. Vai lá. Laci. O trouxão foi. Não disse não. É isso que eles estão fazendo. Mais uma dica: quando as pessoas te pedem para fazer algo que elas mesmas não estão dispostas a fazer, duvide, questione, não aceite, questione, não ceda à pressão. Então, diante disso, Pilatos faz o quê? Pilatos questiona. Ele questiona os judeus então, pastor? Não. Quem que ele questiona? Ele questiona Jesus. E ao fazer isso, Pilatos já está tomando um lado na sua decisão. Esse é o segundo erro dele, né? Ele escolhe o lado oposto de Cristo Jesus. No versículo 37, ele diz o seguinte: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade.
todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Se tem alguém que sabe o que é ser rei e não ser rei, é Pilatos. Pilatos sabe o significado dessa palavra e o peso dessa palavra rei. Existem dois caminhos para ser rei nesse momento. Um caminho para ser rei seria você pertencer a uma linhagem real e a sua família estar no poder por muito tempo. Não é o caso aqui, uma vez que o Império Romano está em expansão e em dominação. Outra maneira de ser rei é através de uma rebelião. É você tirar alguém do posto e tomar à força e por violência o reinado. Então ele olha para Jesus e faz essa pergunta no verso 37. Então você é rei? Está cheio de ironia, está cheio de sarcasmo. Ele olha para Jesus, um pobre homem, sozinho. Tinha um grupo de amigos pequeno que o abandonou, deixou ele sem ninguém, ele foi preso, está ali diante de Pilatos. Então você é rei? Até parece que você é rei. É claro que você não é rei. Todo mundo fugiu de você, você está sozinho, você está aqui, você não é nada. E Pilatos diz: só que eu não acho nele nenhum motivo de acusação. Então ele começa a fazer um interrogatório contra Jesus, mediante a pressão dos líderes judeus. Ele não questiona os seus acusadores, mas ele faz um interrogatório contra Jesus, que é vítima nessa situação. Ele não vai interrogar os culpados, ele vai interrogar a vítima. Sabe o que isso significa? Que quando nós somos pressionados e começamos a questionar a verdade, quando nós somos pressionados pelo mundo, pelas pessoas, e começamos a dizer ou ouvir coisas do tipo: será que é assim mesmo? Não sei não, hein? Não concordo com essa parte da Bíblia. Será que Jesus quis dizer isso? Não é bem assim que Jesus quis dizer. Essa área aqui da minha vida não é bem assim que eu entendo. Eu tenho uma outra visão da Bíblia. Quando a gente começa a questionar a verdade, quando a gente começa a colocar a palavra de Deus em dúvida, é porque infelizmente a gente já tomou um lado oposto de Jesus. E hoje nessa sociedade do politicamente correto, você defender a verdade, você sofre um interrogatório. É você que sofre. Como Pilatos, a sociedade interroga Jesus, interroga os cristãos. Ao você defender a sua fé, você defender a palavra de Deus, você vai ser interrogado. Pastor, mas sabe o que é? O mundo mudou. Né? É parte do meu trabalho, sabe essa área aqui da minha vida de foro íntimo. Não, a cultura hoje é totalmente diferente. Quando você começa a justificar seus atos, questionando as palavras vivas e verdadeiras de Jesus, é porque infelizmente você já tomou o lado oposto de Jesus. Toma cuidado, porque o próximo passo de Pilatos é o seguinte: ele justifica a decisão dele, tentando alterar o resultado final. Olha só que interessante. Ele toma uma decisão, ele toma um lado, só que agora ele vai tentar alterar o final, o resultado, né? A pura malandragem. Versículo 39. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos achou uma solução. Pilatos achou um meio termo. Bom, eu estou sofrendo a pressão, eu consigo fechar com os fariseus aqui, eu estou com eles, assim eu não deixo eles ficarem nervosos, mas como tem que libertar alguém, eu vou falar para eles: vocês não querem libertar o rei dos judeus? Porque, assim, ele não cometeu crime algum, é o famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Você toma uma decisão errada, mas você quer alterar o resultado final. Então, ele chega assim: se liga galera, segundo o costume de vocês aqui, eu andei estudando a lei judaica, agora na época da Páscoa, vocês podem soltar um prisioneiro. Então vocês não querem soltar Jesus? E aí a gente resolve essa situação? Pilatos está concordando com os judeus. Pilatos está sendo conivente com o que é errado. Pilatos está sendo cúmplice de uma mentira. Mas na cabeça dele, ele está pensando assim: é uma manobra política. Os judeus vão escolher Jesus. E a hora que os judeus escolherem Jesus,
Pronto, está resolvido. Todo mundo ganha, eu ganho, eles ganham, correto? Deu tudo certo. Só que não. Pilatos descobre que não existem acordos com o mal que gerem o bem. Porque ele pergunta, vocês querem que solte o rei dos judeus? Qual que foi a resposta? Versículo 40, eles gritaram, não! Ele não! Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Eles escolheram um assassino. Eles escolhem alguém perigoso, eles escolhem alguém cruel, e eles escolhem Barrabás. Não tem como dar certo fechando com algo errado. Guarde isso para o seu coração. Depois não tem como arrumar as coisas. Não tem como você encontrar uma solução correta no final, se no início você fechou com o errado. Coloque em prática isso na sua vida. Não caia no erro de Pilatos. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Tiago capítulo 4, verso 17. Tiago capítulo 4, verso 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, olha bem, sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comete pecado. Não fazer, esquivar-se, fingir que não é comigo, disfarçar, fazer vista grossa. Não, isso não é problema meu. Isentar-se, fingir que não está sabendo. Ah, não estou sabendo. Tudo isso é omissão. Omissão é pecado. Está escrito na palavra de Deus. Você sabe que deve fazer o bem e não faz. Omissão, pecado. Pois omitir é ser conivente com o mal. Ser conivente com o mal. Me veio à memória aqui agora. Acho que foi Martin Luther King que disse, né, que o que incomodava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos inocentes. Foi ele mesmo? Correto? Obrigado, os universitários presentes aqui. E essa é uma grande verdade, que está fundamentada em Tiago. O silêncio daqueles que veem algo errado e não fazem nada, se omitem. Omitir-se é ser conivente com o mal. E tem gente que enche a boca para falar aquela famosa frase, eu não menti, eu só omiti. Já ouviu essa palavra? Eu não menti, eu só emiti. Cria vergonha na sua cara. Para de falar isso. Para de se enganar. Para de plantar o pecado no seu coração dizendo isso. Cria vergonha, não diga mais isso. Em nome de Cristo Jesus. Para de ser conivente com o mal. Toda vez que você diz essa frase, você está sendo conivente com o mal. Para de pecar. Se você diz isso, se arrependa. Se arrependa e não faça mais essa bobagem. Não diga mais sobre isso. Eu não estou mentindo, eu estou só omitindo. Porque Tiago capítulo 1, verso 22 diz, sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes da palavra. Não é para você só ficar ouvindo, é para você praticar. É para você fazer o bem, é para você agir. É para você ir em missão. Não se ausentar da missão. Faça o certo, faça o bem. E aí você vai ter problemas, óbvio. Né? Ah, mas eu queria disfarçar, mas eu estava tentando proteger alguém. Toda vez que você é conivente com o mal, você cai em pecado e vai dar ruim. Não tem outro meio, vai dar ruim. Olha o que aconteceu com Pilatos. Ah, tive uma ideia brilhante, eu vou soltar Jesus, eles vão aceitar essa proposta. Não, eles não aceitaram a proposta, eles pediram Barrabás, e agora Pilatos está mais enrolado ainda, porque as coisas vão ficando complicadas, ele está com mais pressão, e nesse ponto de tanta pressão, agora ele precisa fazer o quê? Concessões. Esse é o quarto movimento dele, sob pressão, ele precisa fazer concessões. O que ele faz no versículo 1 do capítulo 19, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Essa expressão, batiam-lhe no rosto, né, originalmente no grego koiné, tem uma ênfase de repetidamente esbofeteavam a cara de Cristo Jesus.
versículo 4, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Bom, os judeus ainda não estão felizes? Eu tenho um jeito. Eu vou conceder a eles um pouquinho do que eles querem. Eu vou dar uma colherzinha de chá. Quem sabe eu consiga ainda controlar a situação por aqui. Qual foi a decisão de Pilatos? Punir e espancar Jesus. E olha a que altura Pilatos está das decisões dele. Ele está punindo e espancando um homem que ele não consegue enxergar a acusação para aprovar os homens que estão pressionando. Detalhe, Pilatos sabia que o açoite romano era extremamente cruel e às vezes fatal. Não poucas pessoas morriam durante os açoites, porque nas pontas dos chicotes tinham pedaços de ossos ou de metais, com o intuito de lacerar a carne. Então, em alguns casos, aquilo gerava certas hemorragias, lacerações. As pessoas não conseguiam chegar até a cruz, elas morriam no espancamento. Ele sabe disso. Jesus passa por isso. Então, uma coroa de espinhos, entrelaçada em espinhos, é colocada na cabeça de Jesus, não muito com a intenção de tortura, muito embora, obviamente, isso dói, isso machuca, são espinhos, mas com o intuito de zombar e de ridicularizar Cristo Jesus, e repetidamente batiam ali no rosto. Aí depois dessa sessão de tortura, Pilatos afirma: não acho nele nada, mas eu bati, mandei bater, cedi por vocês, na esperança de agradar os líderes, e eles ficassem satisfeitos e falassem: ok, tudo bem, agora já deu, agora esse Jesus já teve o que merece, pode parar. Só que tem uma coisa que a gente aprende, que o mal não tem limites de compaixão, tá? E como não há acordos com o mal, a resposta dos líderes é clara no verso 6, ao vê-lo. Então eles estão vendo Jesus, já lacerado, ensanguentado, ferido. Os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. A atitude de Pilatos acaba mostrando para mim e para você, que você não pode agir em pecado e achar que não vai ter consequências. Sempre tem consequências. Não existe concessões com o pecado que não gerem consequências nas nossas vidas. E não importa o tamanho da atitude pecaminosa, sempre vai ter uma consequência. Voltando para aquela ilustração do trabalho, sabe quando teu chefe te pressiona alguma coisa? Lá na empresa, onde você está alocado, ele pede para você emitir apenas uma nota fria. É só uma nota fria. Ou ele pede, é só uma mercadoria que não seja contabilizada. Ou você está numa outra empresa e ele fala assim: não, é só hoje que a gente vai ignorar a auditoria. É só hoje, é a única coisa que eu te peço, só hoje a gente vai dar uma volta aqui e não vamos auditar. O que acontece se você aceitar uma única vez? Já parou para pensar nisso? Será uma única vez? Se você aceitar? Obviamente não. Se você fazer uma concessão, você será pressionado a fazer mais. Até porque agora ele sabe que você já fez uma concessão com o pecado, então agora ele vai pedir mais. A gente precisa aprender uma verdade bíblica aqui, está clara. Um pouco de pecado ainda é pecado, tá, gente? Um pouco de pecado ainda é pecado. Um pouco de pecado torna tudo pecaminoso. Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Não é verdade? Quem aqui gosta de fazer bolo, né? É um pouquinho de fermento, toda a massa cresce. 1 Coríntios capítulo 5, 6, 7. Gálatas 5, 9. Paulo está dizendo isso. Um pouquinho de fermento vai fermentar toda a massa. Então não faça concessões com o que há de errado, porque isso vai contaminar a sua vida. Então Pilatos até agora, olha só, ele aceita uma acusação sem fundamentos, ele escolhe o lado dos fariseus, ele justifica a sua decisão tentando alterar o resultado final, ele faz concessões com o mal. Eu pergunto,
Será que dá para fechar com chave de ouro essa lambança pilatiana aqui? Será que dá para fazer mais? Infelizmente dá para fazer mais. Pilatos conversa com Cristo Jesus. Ele começa a perceber que Jesus não era apenas livre de culpa, mas que talvez de fato ele fosse realmente quem ele dizia ser. Talvez ele fosse o Filho de Deus. Só que agora ele já está preso em seus próprios erros. Agora Pilatos já está preso. Versículo 7. Os judeus insistiram, temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Se gabando da autoridade, né? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Versículo 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Daí em diante, Pilatos começa a tentar libertar Jesus, só que já é tarde. Agora ele já está comprometido com o seu erro. Pilatos está perdendo o controle total da situação ali. O que é irônico, né? Logo aquele que tem o comando de todas as coisas, aquele que está a serviço do império, aquele que governa toda a província, aquele que tem a palavra como lei, aquele que pode mandar matar, que pode mandar libertar, aquele que tem uma guarnição própria, que poderia mandar matar os chefes dos sacerdotes, poderia, e que se ele quisesse, ele poderia sim libertar Jesus. Só que agora, ele caiu na sua própria armadilha, a armadilha da aprovação. A única coisa que poderia abalar aquele político por profissão seria sua imagem perante Roma. Né? Já pensou? O que queriam dizer dele para César? Ele está deixando uma rebelião acontecer. Ele está libertando um rei. Ele está deixando esse Jesus fazer um movimento. Então é neste exato momento que os chefes dos sacerdotes lançam a arma secreta que estava guardada aqui na manga. Todo esse tempo. Agora a gente vai falar. A parada é a seguinte, Pilatos. Se você não fazer o que a gente está mandando, a gente vai entender que você não é amigo de César. Porque todo aquele que se declara rei se opõe a César. Então, Pilatos, meu amigo, você está lascado. É o que os judeus fazem para Pilatos. É nesse momento que ele se vê completamente perdido. Os judeus jogam o próprio poder político contra Pilatos. O próprio poder político. A própria concessão é jogada contra o político. Nem acontece isso nos dias de hoje, né, gente? Nem acontece isso, né? Nem temos, né, governantes como Pilatos por aí, né? Imagine que não acontece isso. Sabe o que isso significa para nós? Que a partir do momento em que a gente faz concessões com o pecado, nós estamos presos em débitos imorais. Esse é o ponto. Fazer concessão com o mal te prende a um débito imoral. Pilatos está preso agora com medo dos líderes judeus. Pilatos está preso na armadilha por aprovação das pessoas. E que armadilha! Que armadilha! Uma armadilha te pega, você não tem como sair. Esse é o conceito da armadilha. É pegar. É te prender. Aquela minha história lá dos 13 anos, de subir na caixa d'água. Não contei o fim da história, né? Topei o desafio. Claro, pulei o muro, com uma certa facilidade, porque aquele muro, ele tinha 4 linhas de arame farpado, em 45 graus para dentro, né? Então, de uma só, pulei no muro, pisei no arame farpado, estava ali dentro, dei um pulo, acessei a escada, subi na caixa d'água, coração batendo forte, a hora que cheguei lá, acenei, para toda a torcida lá embaixo, consegui, venci, escrevi o meu nome na história da escola, no ensino fundamental. Até que de lá de cima eu escutei o sino do intervalo bater, né? Beleza, tem que descer rápido daqui. Peraí, galera, estou descendo.
Desci. Quando eu desço ali, eu vejo que aquele arame farpado em 45 graus agora estava virado para mim. E não mais virado para cá, né? Então, como foi fácil pular para dentro, agora eu falo, como é que eu vou pular em negativo isso daqui, né? E ir batendo o horário, ir preso e tal, sei lá o quê. Eu comecei a gritar por ajuda. Pessoal, eu preciso sair daqui. E o sinal já tinha batido, passou 2, 3 minutos. Pessoal, dá uma ajuda. Resposta do pessoal, qual foi a resposta? Resposta bíblica, versículo 12. Se deixarmos o Laci livre, não seremos amigos da diretora. Todos eles foram embora. Essa foi a grande verdade. Eles me deixaram lá. Eu tentei sair, eu fui pego para a monitora, a minha calça rasgou aqui na canela, porque eu fiquei preso no arame farpado, a monitora chegou, me pegou, eu ganhei uma suspensãozinha de 5 dias, que teve que ser assinada pela minha mãe, e os quase R$30 que foi juntado ali, eu nunca vi. Caí na minha armadilha. Não tinha como sair. Eu plantei essa armadilha. Eu caí nela. Buscando o quê? A aprovação das pessoas. E tudo por quê? Porque eu não disse não para o que era errado logo no início. Era só dizer não. Não, gente, não vou pular isso daí. Que ideia maluca. Vamos fazer outra coisa. Vamos continuar jogando bola aqui. Eu não disse não no começo. Fui pressionado, caí na minha armadilha. Pilatos, ao procurar segurança, se viu na situação mais insegura da sua vida. Agora ele está diante de uma possível rebelião, ele está numa pressão dos líderes judeus e a possibilidade de um desgosto por parte do império. E aí cumpre-se na vida de Pilatos o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 29, verso 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O lugar mais seguro para as nossas vidas é confiando no Senhor, fazendo o que é certo. Pilatos, ironicamente, estava na presença de Jesus, mas não encontrou a segurança de Jesus, porque ele estava confiando em homens. Ele estava buscando, não a aprovação do Senhor, mas estava buscando a aprovação dos homens. A verdadeira armadilha ainda está por vir. No final do nosso texto, Pilatos já sem chances, ele simplesmente fala, está aí o homem. Devo crucificar o rei de vocês? Pergunta Pilatos. Versículo 15, não temos rei senão César. Olha o que está escrito aqui. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. A fim de rejeitarem a afirmação de Jesus, os próprios judeus afirmam lealdade a um império pagão e não a Cristo Jesus. Olha que declaração devastadora. Os judeus que cantavam salmos declarando haver um único Deus. Os judeus que oravam pelo Messias, o verdadeiro Rei dos Reis, agora estão dizendo que César é rei. Quando as pessoas não querem Jesus como Senhor e Salvador, elas se tornam pagãs. E não importa o tempo de religiosidade delas. Concluindo, o que fica para nós? Gálatas capítulo 1, verso 10. Para a gente refletir e praticar. Diz o seguinte a palavra de Deus: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo Jesus. Esse encontro transformador de Jesus com Pilatos, que não é tanto uma conversa, mas um interrogatório, revela para mim e para você nessa manhã que não dá para ter os dois. Não dá para ter a aprovação dos homens e a aprovação de Deus. Não dá. Ou servimos aos homens, ou servimos a Deus. Ou você desenvolve toda a sua vida buscando a aprovação das pessoas, uma vida triste, uma vida de lamento, porque as pessoas vão te frustrar, porque as pessoas erram, as pessoas não são perfeitas. Você não vai encontrar segurança nas pessoas, você não vai encontrar felicidade nas pessoas. Vou dizer uma coisa, você não está casando para ser feliz, você não está nesse emprego dos seus sonhos para ser feliz, você não vai encontrar felicidade no seu casamento, você não vai encontrar aprovação no seu emprego, você não vai encontrar nada nessas coisas deste mundo.
A aprovação que eu e você precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso eterno Salvador. É lá que a gente encontra o sentido da vida. Então você desenvolve a sua vida toda batendo cabeça, buscando a aprovação de homens, ou você teme a Deus, faz o que é certo e desfruta da eterna segurança de que Deus te ama e você é aprovado por Ele mediante o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pergunta: será que nós estamos com Pilatos, que faz concessões para agradar os outros? Eu vou fazer concessões aqui para manter todo mundo feliz. Será que nós estamos com os líderes judeus, que não fazem nenhuma concessão, mas que vivem para agradar o próprio coração, o egocentrismo? Ou será que estamos com Jesus, que silenciosamente segue em direção à cruz para cumprir a vontade de Deus? Jesus está caminhando para a cruz. O Deus ferido, o Deus ensanguentado, o rei inocente, que é colocado diante de todas as pessoas, no meio de todo o cinismo, no meio de todas as distorções, das traições, dos complôs, das negações, ele está lá, falando para Pilatos: eu estou aqui para dar o testemunho da verdade. Você se lembra no texto quando Pilatos falou assim: o que é a verdade? Pilatos faz essa pergunta, só que o texto continua, que ele faz essa pergunta e sai. Jesus, o que é a verdade? Então, judeus, ele não ouve o que Jesus disse, ele simplesmente sai. Ele nem para ouvir a resposta de Jesus. Só que a verdade está lá, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo Jesus, assumindo a morte que cairia sobre um bandido. Jesus está assumindo a morte ali, indo em direção à cruz. Esse é o sentido da cruz de Jesus. A verdade morrendo por bandidos, a verdade morrendo por judeus, a verdade morrendo por Israel, a verdade morrendo pela igreja, a verdade morrendo por mim e por você. Esse é o significado da cruz de Jesus. Ele morreu por mim e por você. Sejamos servos de Cristo. Respondamos a esse amor, buscando a aprovação do Senhor, do nosso Rei e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.